vamos, contudo, falar de alguém muito importante e muito querido para o mundo da participação, nacional e internacional, que recentemente nos deixou, Yves Cabane. Yves era um amigo meu, era um amigo da Maze e de imensas pessoas e comunidades em redor do mundo. Muitos de vós, hoje aqui presentes, que atuam na área da participação pública, podem inclusive não saber, mas que parte do vosso trabalho é dedicado, é derivado, aliás, e é devido à dedicação dele ao longo dos últimos 50 anos. O IVE era o papa dos orçamentos participativos. A mim foi-me apresentado pelo meu sócio Carlos. Conheci-o em Lisboa, mais de 10 anos, numa reunião no Hotel Félix, em Lisboa, no Marquês. Combinada por e-mail, sem eu ter o telefone dele, só mais tarde percebi que ele não usava telefone. Ele atrasou-se um pedaço e eu confesso que não fiquei muito confortável de saber que tinha um encontro com alguém e uma reunião com alguém e não tinha sequer forma de o contactar. Um, o meu intuito nessa reunião era mostrar-lhe o trabalho que tínhamos vindo a fazer ao longo dos anos em orçamentos participativos. Na altura ainda estávamos a começar e tínhamos uma nova plataforma que queríamos lançar no mercado internacional. Posso-vos dizer que os contributos que ele deu foram imensos. A sua generosidade foi incalculável. E porquê é que vos conto esta pequena história? Para perceberem a particularidade que era interagir com ele. E ele era o mais ligado dos desligados, sempre ao alcance de um e-mail, mas quando estava connosco, estava. Tínhamos toda a sua atenção, todo o seu foco. Depois dessa reunião, seguiram-se mais 10 anos de convívio, partilha de experiências, algum trabalho em comum, mas acima de tudo, muita admiração da nossa parte. Yves Cabane foi um urbanista e académico amplamente reconhecido pela sua dedicação ao fortalecimento da cidadania ativa e à construção de sociedades mais inclusivas e participativas. Especialista em desenvolvimento urbano sustentável, Yves destacou-se também no seu trabalho na promoção do orçamento participativo, enquanto ferramenta que coloca os cidadãos no centro das decisões sobre o uso dos recursos públicos, fomentando transparência, igualdade e envolvimento social. Na área dos orçamentos participativos, esteve envolvido desde o minuto zero em Porto Alegre e depois disso, a nível mundial, desde a América até a África, da Europa até a Ásia. Onde se falava em partilha de poder e empoderamento das comunidades, Yves estava lá. Foi professor emérito da University College of London e membro ativo de diversas redes internacionais dedicadas ao planeamento participativo. O seu trabalho foi marcado por uma visão inovadora, transcendeu fronteiras, impactou comunidades em diferentes continentes. Na Wire Academy, o Yves Cabane desempenhou um papel fundamental como impulsionador. Ele foi o responsável por plantar a semente de uma rede de networking que hoje reúne parceiros e clientes com o objetivo de partilhar experiências, conhecimentos e práticas para a construção de uma sociedade melhor. Inspirado pelos princípios da cidadania ativa, Yves ajudou a criar um espaço colaborativo que incentiva a troca de saberes e fortalece iniciativas participativas em diversas escalas. Com muita honra nossa, aceitou escrever o prólogo da obra 100 Dias de Governação Autárquica. O Yves defendeu uma série de ideias e princípios voltados para fortalecer a cidadania ativa, a justiça social e a participação democrática. O orçamento participativo, desde logo, enquanto ferramenta de transformação digital, que ele encarava como uma ferramenta para incluir os cidadãos nas escolhas, nas decisões sobre recursos públicos e promover a redistribuição de riqueza. Maior transparência na gestão pública e fortalecimento da democracia desde a base. Ele acreditava que este processo era essencial para combater desigualdades e fomentar sociedades mais justas. Ele acreditava também na cidadania ativa e na participação direta. Enfatizava que a construção de uma sociedade melhor passa por existir um envolvimento direto das pessoas
em todas as decisões que afetam as suas vidas. Ele considerava que esta participação não era apenas um direito, mas uma condição essencial para fortalecer as comunidades e democracias mais. Em relação a redes e troca de saberes, posso-vos dizer que nas homenagens fúnebres dele, este foi um dos aspectos mais citados por toda a gente e mais referenciados por toda a gente. O Ivo era alguém que unia pessoas, que juntava pessoas que tinham ideias parecidas ou que tinham valores parecidos e as juntava para criar algo melhor, mais fácil, sempre em prol do cidadão. Ele acreditava realmente nesta importância da colaboração global para encontrar soluções ao nível local. Foi também muito ativo no planeamento urbano sustentável e inclusivo, desde a diversidade cultural, a sustentabilidade ambiental, a inclusão social. Para ele era essencial colocar as comunidades, especialmente as mais vulneráveis, no centro das decisões sobre o futuro dos seus territórios. Acreditava também na educação como base para essa transformação e acreditava que era preciso capacitar as pessoas para compreenderem os processos políticos, ou seja, e financeiros. Ou seja, ele não só dizia, ok, temos que perceber e envolver os cidadãos, mas também eles têm que compreender. E para compreender é preciso esta educação e este conhecimento, esta disseminação de conhecimentos. E ele acreditava que sem essa educação, obviamente as pessoas não poderiam exercer plenamente os seus direitos e deveres democráticos. E acima de tudo, este intercâmbio global, mas depois para a aplicação local. Ele sempre defendeu que as soluções, por muito genéricas que possam ser e que possa-se copiar, inspirar em soluções que são aplicadas noutros lados, devem ser moldadas conforme as especificidades culturais, sociais e económicas de cada comunidade. Obviamente que algumas destas ideias, e o IVE era amplamente respeitado, geravam debates, controvérsias e, especialmente em relação aos desafios práticos da sua implementação e às tensões políticas que algumas delas causavam. Ora bem, desde logo a redistribuição de poder. O IVE defendia, obviamente, o orçamento participativo enquanto transferência de parte significativa do poder decisório dos governos e das elites políticas para as mãos do cidadão comum. Obviamente que existiam resistências em contextos onde os governantes viam esta redistribuição como uma ameaça ao seu controle e os seus críticos argumentavam mesmo que dar mais poder aos cidadãos podia resultar em decisões menos estratégicas devido à falta de conhecimento técnico. Tudo isto ele respondia com muita calma e, na maioria das situações, conseguia, e assistia a vários episódios, em que ele conseguia justificar por A mais B o que é que as pessoas podiam fazer e voltá-las e envolvê-las no âmbito da sua ideia mais global. A prioridade aos grupos marginalizados, sejam comunidades pobres, mulheres e jovens, ele dava sempre muita relevância. E obviamente que, embora esta abordagem fosse mais ética, muitas vezes gerava polémica. E mais uma vez o Ivo, com a sua sapiência, sempre envolvia muitas pessoas. A autonomia local sobre o controle centralizado. Ele defendia uma ideia de descentralização mais radical, onde os governos locais, as câmaras municipais, os municípios ou mesmo as comunidades teriam muito mais autonomia para decidir dos seus recursos. Os seus últimos trabalhos, onde ele inclusive estava para se deslocar agora recentemente à África, eram exatamente nesta área das distribuições e do, do envolvimento das comunidades locais. Crítica que ele tecia ao modelo tradicional, ele questionava muitas vezes as abordagens convencionais no desenvolvimento urbano e económico.
que priorizam, na maioria das vezes, grandes obras de infraestrutura ou crescimento económico em detrimento da participação social. Mais uma vez, ele colocava sempre a questão da participação social como um dos pilares fundamentais para que depois se pudesse construir e co-construir em cima. O orçamento participativo era uma das ferramentas que, obviamente, ele sempre defendeu, praticamente em qualquer contexto, seja urbano, seja rural. Um, Obviamente que, por vezes, a aplicação de uma ferramenta como esta nem sempre se pode considerar universal do ponto de vista de dizer que se pode aplicar exatamente da mesma maneira em todos os lados. Daí a adaptação e a contextualização às especificidades locais que ele tanto defendia, e posso-vos dizer mais uma vez que assisti imensas vezes nessa, nessa co-criação que ele fazia com as pessoas para adaptar as ferramentas ao contexto local. A sua insistência em desburocratizar os processos e tornar os governos mais acessíveis à população, obviamente que também teve resistências. Mas, acima de tudo, ele defendia sempre que esta burocracia se deveria simplificar para bem de todas as partes. E, portanto, para bem do cidadão, mas também para bem do funcionário público, e também ele cidadão, e para que toda a gente se desse bem no final dos processos, que era aquilo que ele, essa visão idealista que ele sempre enfatizou. Um, Estas controvérsias, posso-vos dizer, longe de desvalorizar o seu trabalho, destacavam Yves como um desafiador das normas que provocava discussões muitas vezes fundamentais sobre o equilíbrio do poder, o papel da sociedade civil e o futuro da democracia participativa. Hoje, ao abrirmos este workshop, um, honramos essa visão, a visão do Yves Cabane e a sua incansável dedicação a transformar o envolvimento cidadão em uma ferramenta para a construção de um futuro mais justo e democrático. Que esta inspiração, que a sua inspiração guie as nossas reflexões e ações ao longo deste evento. No prólogo do livro 100 Dias de Governação Autárquica, Yves escreveu, e cito: "Se considerarmos a democracia uma aspiração humana sem limites, que está lá no horizonte como uma utopia, esta obra serve para isto, para não deixar de caminhar." Ora bem, e é este não deixar de caminhar que estamos aqui a fazer hoje com mais este workshop da Wire Academy. Obrigado, Yves, por nos desafiares nesta utopia. Obrigado, Yves, pelo amigo que foste e és. Obrigado, amigo, que eras, Yves, que eras um mestre para mim, um conselheiro, um elo entre pessoas, um apoiante constante, um pioneiro na democracia participativa, um defensor incansável da participação dos cidadãos, da boa governação e dos direitos do cidadão.